atualização das regras de classificação de risco. Esse é um projeto já que tem alguns anos em andamento, ele andou em paralelo junto com o Mercosul, então essas regras de classificação de risco estão alinhadas com o que o regulamento europeu já tem em prática, e é algo que vai valer também para os mercados da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Apenas um destaque com relação à revisão da RDC 185, nós já tivemos sinalização da Procuradoria da Anvisa para que nós tenhamos condições agora, então, de encaminhar a publicação desse regulamento. Acredito que ainda no mês de outubro, setembro, outubro, nós devemos ter a conclusão desse processo. Bom, nós temos também a adoção dos formatos de submissão do Regulated Product Submission, um Working Group. Isso é algo que vem sendo trabalhado, depende de uma série de questões que envolvem, inclusive, programações de informática. A regulação de software as medical device é um regulamento recentemente publicado, RDC 657, 2022, algo que já está também em prática. Regulação dos dispositivos médicos personalizados, RDC 305, desde 2019, então já vem acontecendo, e também é outro documento internalizado do MDRF. Além disso, nós temos as participações da Anvisa nos grupos de desenvolvimento de normas técnicas, então, existe um grupo do IMDRF chamado Standards Working Group, que a Anvisa vem participando sempre ativamente e passou a se envolver, então, cada vez mais no desenvolvimento junto à ISO, IEC e outras organizações. Por fim, apenas para citar rapidamente, guias técnicos aí para evidências clínicas, investigação clínica e avaliação clínica, o guia de cibersegurança de dispositivos médicos, e os documentos que andam em consulta agora para a Medical Device Single Review Program. É um projeto bastante ambicioso, mas que ainda está dando seus primeiros passos. Bom, apenas para ilustrar um caso de muito sucesso, que é o MDSAP. O MDSAP, então, é um programa que permite que empresas recebam uma única auditoria para a questão de boas práticas de fabricação, que vale para diversos mercados, né? Então, os membros fundadores do MDSAP, Austrália, Brasil, Canadá, Japão e Estados Unidos, fazem uso desses certificados ou desses relatórios para a sua questão de regulação de boas práticas de fabricação. O MDSAP, ele conta também com 3 observadores, né? A União Europeia, o Reino Unido e a Organização Mundial da Saúde, e recentemente com membros afiliados, Argentina, Coreia do Sul, Singapura e Israel. Atualmente nós temos aí cerca de 6.300 unidades Fabris já certificadas por diversos organismos auditores, e é um programa que vem crescendo e atingiu um sucesso bastante grande. A gente tem confia muito no processo e como ele vem tendo bons resultados. Bom, aí, né, agora o ponto principal, aí, quais são os principais desafios da convergência regulatória para o futuro? No entendimento aí da GGTPS, né, nós temos que a adoção de uma nomenclatura de dispositivos médicos que seja de fato única para todos os mercados. Nós temos diversos mecanismos de nomenclatura e a OMS vem tentando obter aí um caminho do meio, né, uma unificação de nomenclatura, e a gente tem uma expectativa grande de que isso seja atingido aí em algum futuro próximo. Um alinhamento de requisitos e documentos regulatórios para diversos mercados é uma atividade que acontece dentro desse RPS, Working Group, do IMDRF. Nós temos procurado alinhar ao máximo possível quais são os documentos que são exigidos entre todos os reguladores que lá participam. E até o momento em que a gente tenha condições de chegar nesse Medical Device Single Review Program, seria um programa em que organizações de revisão ou de análise regulatória teriam condições de oferecer essas análises para esses diversos mercados que estivessem participando. E, por fim, os mecanismos de reliance, né? A Anvisa vem trabalhando bastante intensamente na questão de reliance nesses últimos anos, aí, com relação após a pandemia de Covid-19. É um legado que a pandemia deixou, né, como o Carlos e o José Márcio comentaram,
são situações que obrigaram a Anvisa a agir de uma forma diferente, a tratar a regularização de alguns produtos emergenciais de uma forma diferente. Então, nós tivemos priorização de petições relacionadas à pandemia, nós tivemos o registro e notificação de dispositivos médicos estratégicos a partir de outras regularizações realizadas por países que compõem o MDRF. Nós tivemos a importação extraordinária de determinados tipos de produtos para enfrentamento da pandemia, a inspeção e certificação em BPF de forma remota, uma vez que inspetores não poderiam mais viajar, né, haveria toda essa dificuldade de trânsito em relação às inspeções. E a redução do tempo de acesso ao mercado era o nosso principal objetivo. Então, permitir que produtos regularizados, que fossem regularizados de fato, e atingissem o mercado e o uso da população o quanto antes. Finalmente, nós tivemos a publicação de um regulamento, a RDC 741/2022, que ela traz critérios gerais para a admissibilidade de análise realizada por autoridade reguladora estrangeira equivalente, né? O que isso quer dizer? Que as análises de produtos, os mais diversos, regulados pela Anvisa, podem vir a ser aproveitadas para a regularização de produtos no Brasil. E a intenção da área de dispositivos médicos é já estabelecer uma instrução normativa que também possibilite esse mesmo mecanismo para o mercado brasileiro. Bom, eram essas as informações aí gerais que eu tinha. Eu gostaria de novamente agradecer a todos que estão acompanhando esse fórum, agradecer a organização e fico à disposição aí para quaisquer perguntas. Muito obrigado, Augusto. É muito bom ouvir tudo isso que você trouxe para a gente. E a nossa torcida é essa, que essa convergência regulatória, junto, talvez, com uma tecnovigilância um pouco mais forte, um pós-mercado mais exigente, possa ajudar a gente ter mais celeridade, né, na entrada dos produtos do Brasil. Agora eu tenho o prazer de convidar Marcos Oliveira, nosso Marquinhos, para falar um pouco sobre tudo que a gente vem discutindo no âmbito do Inmetro. Marcos, está contigo. Obrigado, Zé Márcio. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Zé Márcio, a Carlos, a Bruno e a Abis, né, em especial, pelo convite de poder estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da nossa experiência nesse tema, quando a gente fala em convergência regulatória. Quem está caminhando nessa estrada já há alguns anos, ou para dizer muitos anos, eu já participo de reuniões de convergência regulatória, não necessariamente para a área da saúde, mas em todos os segmentos, pelo menos há uns 20 anos. Veja aqui meu amigo Steve, já tivemos várias reuniões, inclusive lá nos Estados Unidos, para debater esse tema que é tão importante e relevante. E, sendo bem sincero, durante esses 20 anos, pouco se avançou nesse tema de convergência regulatória em qualquer segmento. Em qualquer segmento. Então, eu vejo esse esforço da ABIS e da Aliança Estratégica para a nossa região como um fato muito importante e acredito, né, nós tivemos agora recentemente em Los Angeles, então, assim, eu acredito muito que eu acho que toda essa iniciativa, todo esse trabalho que vocês estão construindo vai ter um produto ali na frente. Eu tenho muita convicção disso. O desafio é grande, teremos que ter muito trabalho. Então, acho que isso é muito importante. Eu queria também corroborar com as palavras iniciais de Zé Márcio, e aqui na presença da doutora Daniele e Augusto, com quem eu comecei a trabalhar com a Anvisa em 1999, quando ela foi criada, e fico muito feliz, primeiro como profissional que atua na área, e segundo como cidadão, com esse avanço que a Anvisa teve, não só na questão da pandemia, mas ao longo dos anos, a Anvisa foi se profissionalizando, foi conquistando o seu mercado, o seu espaço. E a doutora Daniela fez um comentário bem interessante, que o Inmetro também como órgão público, né, não estamos aqui fazendo nenhum choro,
mas cada vez mais os recursos financeiros e os recursos humanos são cada vez mais menores. Mas aí o desafio é maior. E aí nós temos que trazer toda essa discussão exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Na abertura do nosso encontro aqui, tanto o Carlos, quanto o doutor Daniel, quanto a nossa deputada, a doutora Adriana, falaram algumas palavras, e eu queria trazer essas palavras e a da nossa deputada, ela fez várias perguntas. Como que o Congresso pode ajudar nesse tema importante no cenário da saúde? Como que podemos tratar a inovação? Como que podemos fazer com que essa mudança, porque nós estamos falando de uma mudança, nós estamos falando de transformação, né? Se fala muito da indústria 4.0. Então, como que nós podemos estar inseridos nessa grande transformação que o mundo está fazendo? E aí eu queria fazer uma outra pergunta que não foi feita até agora. Como que nós podemos agregar valor? Como que nós podemos ter confiança? Como que nós, cidadãos, podemos ter confiança quando adquirimos um esfigmomanômetro digital, ou um estetoscópio, ou qualquer equipamento médico? Como que nós temos a confiança que, ao adquirir esse produto, esse bem, ele realmente seja confiável e a gente possa acreditar que aquilo ali é bom? E aí entra o Inmetro. Aqui no Brasil. Porque o produto principal do Inmetro é agregar confiança nos produtos, processos e serviços que são desenvolvidos ou são regulados por várias entidades. O Inmetro, como eu já havia comentado, tem uma parceria com a Anvisa já de muitos anos, e boa parte desses dispositivos médicos, né, passam por esse sistema onde o Inmetro é o gestor desse sistema. E nesse sentido, eu acho que é importante destacar toda essa transformação que o Inmetro vem desenvolvendo ao longo desses últimos 2 anos e meio, na gestão do nosso presidente Marcos Heleno, que entra em fevereiro de 2020. Então, nós começamos a fazer o grande projeto de transformação desse sistema, do qual o Inmetro faz parte. E aí a gente tem essa figura, que é uma figura da UNIDO, das Nações Unidas, onde ela traz todo esse sistema de governança que nós hoje denominamos infraestrutura da qualidade. Sim, não vou aqui dizer qual é o conceito, mas o que eu quero resumir, infraestrutura da qualidade é exatamente um conjunto de várias atividades inseridas, inclusive com a sociedade, onde nós precisamos ter, principalmente, se nós olharmos o centro desse gráfico, centro dessa figura, 2 palavras importantes, que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui. É a governança desse sistema e a questão do marco regulatório. Nesse sentido, nós começamos a construir, desde 2020, e publicou-se em fevereiro desse ano, a Portaria 30, pela primeira vez em 49 anos de Inmetro, um presidente da República participa da publicação de uma portaria do Inmetro, onde o Inmetro cria o marco regulatório desse sistema onde o Inmetro atua. Então, nós publicamos esse marco regulatório e estamos agora concluindo o segundo importante pilar desse grande sistema, que é uma política nacional de infraestrutura da qualidade. Até o final do ano, deveremos ter um decreto do presidente da República estabelecendo essa política, que não é uma política do Inmetro, é uma política pro país, é uma política de Estado, para que a gente possa ter esse sistema que ele estará provendo agilidade, que ele estará provendo credibilidade, que ele estará provendo para a sociedade, quer seja ela do ponto de vista enquanto cidadão ou do ponto de vista jurídico. Então, assim, esse é um cenário que eu queria trazer para cá, para que a gente pudesse entender como que nós estamos propondo fazer essa transformação. E aí nós fizemos esse roteiro e em 2 anos e meio nós iniciamos
um resgate de um planejamento estratégico do Inmetro, onde nós estávamos aí há quase 10 anos sem ter uma direção para onde que nós queremos ir, e principalmente fazer com que nós já estamos na terceira década do século XXI. E aí realmente que esse projeto de transformação ele inclua todo esse conceito que a gente está chamando, denominando de Inmetro 4.0, que ele esteja inserido nesse contexto nacional e internacional para que a gente possa trazer as boas práticas regulatórias, para que a gente possa construir a questão da convergência regulatória, porque também foi dito aqui na abertura, é muito difícil harmonizar, e eu já participei de muita reunião no Acordo de Barreira Técnica, no TBT da OMC, é muito difícil buscar uma harmonização de um regulamento técnico, quer seja no âmbito da saúde, quer seja no âmbito da segurança, quer seja no âmbito do petróleo, de telecomunicações. É muito difícil porque tem toda uma característica estabelecida por país. Mas também foi dito aqui, eu acho que esse é o caminho, é de convergência. Não significa dizer que um regulamento brasileiro de saúde, de telecomunicações, de energia, tem que ser exatamente igual ao outro regulamento de um outro país. Penso eu que isso, para se conseguir isso, vai demorar muito tempo. Agora, qual é o caminho que nós podemos fazer? O caminho que nós podemos fazer é disponibilizar exatamente toda essa infraestrutura da qualidade, onde eu coloco todos os laboratórios que sejam no Brasil ou fora do Brasil, como o Augusto colocou aqui agora, que eu fiquei muito feliz, né? E nós estamos praticando isso, avaliações remotas, dado o que ocorreu na pandemia, houve um avanço significativo nessa ferramenta, e nós estamos fazendo, nós do Inmetro também hoje realizamos, o mundo todo está partindo para essa premissa, todos esses alinhamentos do ponto de vista internacional, buscando a boa prática regulatória, na minha opinião, ele é fundamental para que a gente possa atingir o principal objetivo, que é termos uma convergência regulatória. E aí eu afirmo que essa infraestrutura da qualidade, essa base, para que a gente possa agregar valor e agregar confiança, é um dos caminhos para que a gente possa fazer essa convergência e, por exemplo, a aceitação de um certificado emitido no Brasil possa ser aceito nos Estados Unidos, na Colômbia. Sandra trouxe uma abordagem aqui muito interessante, onde coloca lá o Brasil, Colômbia, Peru e Estados Unidos. Recentemente estive na Guatemala, semana passada, nós já conversamos com o pessoal da Colômbia e México, e não conversamos com o Peru, mas conversamos com o pessoal da Colômbia e com o México, e nós vamos trabalhar muito em duas ações, que o Márcio acaba de dizer, o pós-mercado. Como que nós podemos construir um pós-mercado robusto e com confiança? Fala-se muito, mas a gente ainda não tem um produto que possamos ter a confiança que aquele pós-mercado ele vai assegurar cada vez mais a credibilidade. Então a gente já está trabalhando com o México, tivemos uma reunião semana passada, e com Colômbia especificamente, para avançarmos, pelo menos nesses 3 países, do ponto de vista de pós-mercado. Então acho que isso é uma questão bem interessante. E aí eu queria encerrar aqui a minha apresentação com uma outra informação que eu acho que é importante para quem acompanhou nesses 2 anos do Inmetro. Nós, então, aprovamos o modelo, o framework, né, o Regulatory Framework do Inmetro, e no início de agosto nós publicamos uma portaria, a portaria 286, que estabelece, que cria o Comitê de Governança que estará implementando esse modelo regulatório que foi aprovado em fevereiro desse ano, nos próximos 5 anos. A gente tem recebido muita demanda para os projetos pilotos dentro desse arcabouço que nós estamos colocando, e é muito interessante, porque esse comitê, e detalhe, esse comitê ele tem mais setor privado do que o setor governamental. Nós tem assento nesse comitê de governança
CNI, CNA, CNS, CNC, nós temos a ABNT, que é um braço importante para esse sistema, nós temos o representante dos organismos de certificação, a ABRAC, nós temos o SEBRAE. Então, nós temos hoje, nesse comitê, muito mais setor privado do que o setor governamental. Para quê? Para que a gente possa estabelecer essas regras ao longo desses 5 anos com a implementação desse modelo regulatório. Eu sei que vamos ter perguntas aqui, mas eu queria estimular logo, eu colocando uma pergunta. Como o setor privado pode ajudar melhor as autoridades governamentais a avançar nas ações de boas práticas regulatórias? E aí, assim, vamos abrir por debate, mas eu diria trazer o setor produtivo para dentro do projeto. Trazer o setor produtivo para a construção de qualquer boa prática que a gente possa construir sem o setor produtivo fazendo parte na construção, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade. Então, foi também dito aqui, durante os meus amigos aqui que já conversaram, que é importante que o setor produtivo esteja dentro, porque nós, enquanto regulamentadores, nós não sabemos o que está acontecendo lá na estrada, nós não estamos sabendo o que está acontecendo na ponta. E o setor produtivo, ele sabe o que está acontecendo. Então, mais uma vez, agradeço aí a todos pela participação, estou aqui à disposição. Obrigado, Márcio. Obrigado, Marquinhos. Muito bom. Nossa, essa mesa está tá realmente muito bacana. Com relação ao que a gente pode fazer, uma sugestão que eu daria para todos os reguladores é exatamente manter a porta aberta para a comunicação, porque durante muito tempo era muito difícil a gente ter acesso aos reguladores para uma conversa construtiva. E hoje em dia isso mudou, todos conversam, enfim, e isso é muito interessante, justamente porque muitas vezes a regulação ela é feita super bem intencionada, né? Ela é feita com toda a boa intenção, mas ela acaba deixando de considerar a vida real, né? O mundo real. E agora, com todo esse processo que a gente teve de boas práticas regulatórias, consulta pública, audiência pública, isso foi melhorando. Pessoal, olha, infelizmente o nosso tempo estourou, então tem perguntas aqui ótimas, mas não vai ter chance. Repito, a minha promessa é que eu encaminho para eles, para Sandra, para Augusto e para Marquinhos, para que eles possam retornar. Eu só peço que as pessoas que fizeram essas perguntas e não tiveram suas respostas, que deixem contato lá no chat do Zoom para que a gente possa responder. Tá? Agradeço imensamente a participação de vocês três, é uma honra estar aqui nessa mesa, espero que a gente se encontre em outras por aí, e muito obrigado.